Bom dia, a paz do Senhor Jesus aos amados irmãos e amigos, Aquelas pessoas que são simpatizantes da nossa fé, que Deus esteja aí abençoando nessa terça-feira, derramando do bálsamo de Gileade, que você possa ter aí a presença de Deus durante todo o seu dia, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de cada um de vós, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Mais uma vez, Pastor Carlos, com a oportunidade, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Deus tem aí nos dado a oportunidade, nós agradecemos ao Senhor de todas as coisas. Amém? Hoje eu venho com a palavra que está em Mateus capítulo 5, peço aos irmãos que já vão abrindo aí, para que Deus esteja aí operando na minha vida e na tua vida. Amém? Glórias a Deus. Quero orar. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, pela tua mão poderosa, Pai, sobre cada irmão, sobre cada irmã. E nós colocamos, ó Pai, a nossa vida, Senhor Deus, ao teu serviço, ó Pai, venha nos usar como instrumentos, ó Pai, aquilo, Senhor Deus, que o meu irmão, Senhor Deus, a minha irmã, aquilo, Senhor Deus, que os teus filhos, ó Pai, os amigos, ó Pai, do teu filho, ó Pai, tem precisado, Pai. Ó Deus de Israel, nessa manhã, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, a favor de cada irmão, de cada irmão, de cada amigo, de cada amiga, Senhor Deus, que teu Espírito Santo esteja operando, ó Pai, de uma forma abundante e transbordante, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, seja o socorro, ó Pai, fortaleza, Senhor Deus, socorro bem presente na vida de cada um, Senhor Deus, deles, ó Pai, para que possam, Pai, encontrar em Ti, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o socorro das suas necessidades, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nós te suplicamos nessa manhã que o Senhor venha sobre a saúde, Pai. Venha, Senhor Deus, trazer cura, Senhor Deus, venha trazer o teu milagre, ó Pai, fazer, Senhor Deus, muito mais do que temos pedido, do que temos pensado, porque o Senhor é um Deus que tem, Senhor Deus, a sua vontade boa, perfeita e agradável para com teus filhos. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Que bom nós estamos aqui, mas esta manhã, e nós glorificamos, e aleluia, magnificamos o nome do Senhor. Ele é bom, Ele reina para tudo sempre, e nós assim o adoramos em espírito e em verdade. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é quem nos dá essa oportunidade, o Senhor é quem nos fortalece. E nós só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que ainda há de fazer na vida do pastor Carlos, na vida de cada um dos irmãos. Amém? Já está conosco aí na live a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja abençoando, aleluia, que Deus esteja fazendo uma obra magnífica na vida da irmã. A irmã está dizendo que está com muita dor de cabeça, ou está orando nesse momento. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, só o Senhor pode fazer o milagre que a tua serva tanto precisa, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós te suplicamos, ó Pai, que as tuas mãos poderosas, Pai, estejam sendo levantadas, Pai, na direção da tua filha, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o teu grande amor, ó Pai, esteja, Senhor Deus, vindo até ela, Senhor Deus, e com a tua mão poderosa, Senhor Deus, trazer a ela, Senhor Deus, a cura, Senhor Deus, de sua dor de cabeça, Senhor Deus, que a dor de cabeça, Senhor Deus, há de partir retirada, Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Que o Espírito Santo do Senhor esteja tomando a tua filha, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, da cabeça, aleluia, Senhor Deus de Israel, a planta dos pés, que ela venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ser restaurada para a honra e para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos confiar no milagre do Senhor, porque tudo que nós ligamos aqui na terra será ligado no céu. E nesta manhã nós ligamos a cura da amada irmã e nós cremos que Deus já operou esse milagre em nome de Jesus. Amém? Quero trazer uma mensagem que está em Mateus capítulo 5. Amém? Glórias a Deus. Mateus capítulo 5 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte
E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para mais, ou melhor dizendo, para nada mais serve, ou para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aleluia. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz de todos que estão na casa. Aleluia. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passam, nem um jota, nem um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que a vossa justiça, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo: qualquer que, sem motivo, encolarizar contra o seu irmão, será réu de juízo. A qualquer que disser a seu irmão raca, será réu de sinédrio. Qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Porquanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encarcerem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultérios. Então eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atire para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E a tua mão direita te escandalizar, corta, atira para longe de ti,
porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja lançado todo o teu corpo no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, não ser por causa de fornicação, aleluia, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus mandamentos no Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escábulo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jurarás a tua cabeça, nem, aleluia, porque não podes tomar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar se ensina ou não, porque o que passar disso é procedência maligna. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a tua túnica, larga-lhe também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai-vos o vosso inimigo e bendizei aos que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que maltratam e os que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se os saudardes unicamente os vossos irmãos, fazei o que fazeis demais. Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa irmã Alessandra também. Que Deus esteja abençoando a nossa amada irmã na data desse dia, operando, de uma maneira abundante e transbordante, em nome de Jesus Cristo. Amém? É muito bom nós estarmos novamente nessa manhã, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. A gente só tem a agradecer a Deus, por mais essa oportunidade. A gente, conforme eu já tinha dito, nós perdemos o Facebook principal aí, que estava recheado de palavras vivas, Mas a gente sabe que a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra principados e potestades. A gente sabe que o mal se levanta, mas ele se levanta para cair, E Deus, Ele muitas vezes nos coloca em situações difíceis para que nós venhamos ultrapassar os obstáculos. A gente olha para os meninos ali na cidade de Babilônia, E ali eles foram levados cativos, Quer ver uma coisa? Quando Nabucodonosor ele ataca Jerusalém, mais precisamente Judá ali, ele derruba, os muros da cidade e ele faz 3 incursões em Jerusalém. Ele vai lá a primeira vez, ele vai a segunda, ele vai a terceira vez. A primeira vez ele tira dali as cabeças pensantes. O que é isso? Ele tira o cérebro, ele leva cativo somente aquelas, como eu posso dizer, aquelas pessoas de sangue azul, que são reis, príncipes e princesas. Ele leva cativo aquelas pessoas. Ele leva pela segunda vez aqueles que são sacerdotes, ele leva aqueles que cuidam das coisas de Deus ali do templo. Por quê? Quando ele tira o cérebro da operação, ele tira tudo, ele faz com que o reino ele se
arrebente. E muitas vezes, amados irmãos, o inimigo ele vem nas nossas vidas, ele tira aquilo que é mais precioso da nossa vida para que nós venhamos desistir. Mas ainda assim, quando ele leva os meninos para a Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele leva ali também, ali a gente olha ele levando Daniel, né? Azarias, a gente vê que cada um deles ali, eles continuaram a servindo ao seu Deus, eles continuaram a estar ali buscando, eles continuaram ali a cada momento sendo fiel ao seu Deus. E Daniel colocou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei da Babilônia, porque foi servido as melhores iguarias para que eles comessem. Vinho, imagina, dar vinho da melhor qualidade para eles. E ali eles falaram assim: não, a gente não quer vinho. A melhor comida que tinha ali na Babilônia, e eles falaram: nós não queremos a melhor comida da Babilônia. E ele falou com aquele que cuidava das refeições: a gente quer legumes, somente legumes e água. Imagina isso. Eles trocando aquele prato, aquelas iguarias de grande quantia de dinheiro que tinha que comprar aquelas iguarias. Ele falou: não, a gente quer legume e água. E nisso, amados irmãos, Deus prosperou a vida deles ali na Babilônia. E num determinado momento da vida deles, amados irmãos, aconteceu que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados numa fornalha de fogo ardente. E ali Nabucodonosor, por causa que eles não obedeceram o edito do rei de ajoelhar diante de uma imagem de escultura, Nabucodonosor ele mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. Imagina isso, amados irmãos, quando eles jogaram os meninos dentro da fornalha, ali veio um anjo do Senhor, o 4º homem da fornalha, conforme é dito no meio cristão, no meio evangélico. E aí muitas vezes pregado calorosamente em cultos, o 4º homem da fornalha entrou ali na fornalha e os meninos passeavam dentro da fornalha, e Nabucodonosor viu a glória de Deus se manifestando dentro daquela fornalha. Então é assim, amados irmãos, quando as pessoas vêm tentar nos derrubar, e muitas vezes, amados irmãos, tirar o nosso chão daquilo que nós temos feito para o Senhor, daquilo que nós temos sido aí uma bênção nas mãos de Deus, e as pessoas tentam nos derrubar, parece que tira o nosso chão, parece que tira aquilo que a gente já tem segurança, né? Porque eu tinha aí mais ou menos quase 1000 mensagens como eu posso dizer, de parábolas, né? De reflexão. Então, nisso aí tirou tudo, sumiu o Facebook. Eles falaram que eu poderia, eles estavam preparando para baixar aí todo o meu trabalho durante esse tempo, mais de 20 anos de trabalho. Eles disseram que estava baixando isso aí para mim, mas balela, não estava baixando nada. Então a gente fica aí nas mãos do Senhor, e a gente sabe que o Senhor tem mais para dar do que o diabo para carregar. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer em Deus. A gente precisa aí estar buscando o Senhor, porque a cada momento, amados irmãos, que eles vêm contra a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer no Senhor. E ainda assim, amados irmãos, quando eles pegam uma pessoa para perseguir, a luta é grande, mas a gente vai aí lutando, a gente vai vencendo, a gente vai colocando a palavra de Deus aí a tempo e fora de tempo, e a gente sabe que a gente tem que pregar, a gente tem que orar, a gente tem que buscar, independente das circunstâncias, né? A gente tem que fazer a vontade de Deus, e eu glorifico a Deus por mais essa manhã, eu glorifico a Deus por mais essa presença santa do Senhor, do seu Santo Espírito, falando aos nossos corações. Nós só temos que agradecer a Deus. A gente não tem nada que ficar aí cabisbaixo, fazer assim conforme a palavra diz que Gideão, né? Gideão, o Senhor falou com ele, ou melhor dizendo, Josué. Deus falou com Josué assim: olha, Josué, vai nessa tua força, eu serei contigo até os últimos dias de tua vida, nunca te desampararei. E na primeira derrota, Josué ele caiu por terra, Josué ficou prostrado. Deus falou com ele: se levanta, Josué. Eu não falo com homem prostrado, se levanta, pois há uma terra para conquistar.
Se levanta, Josué, porque eu sou contigo. Eu não te disse que eu seria contigo? Então levanta, Josué. Há pecado no meio do povo. Tu precisa saber o que aconteceu. E depois eu te darei uma estratégia de guerra. E o Senhor tem dado estratégia de guerra para a gente. A gente tem que se levantar cada dia, orar, clamar e falar: vamos nessa, vamos embora, que Deus vai do lado. Aonde tu estiver, o Senhor diz assim: abre a tua boca que eu encherei. E a gente vai e a gente faz a obra do Senhor enquanto é tempo. Em nome de Jesus Cristo, é tempo de fazer a obra, né? A gente vê que verdadeiramente, conforme nossa irmã Marina Sala está falando aí, né? É tanta coisa que a gente vê no Facebook de errada, né? A gente vê que eu já vi até pornografia no Facebook, entendeu? A gente olha e tem gente nas praias fazendo pornografia, a gente olha num lugar, a gente olha no outro. Então, quando é a palavra de Deus, eles diz que aquilo não faz parte do trabalho deles, aquilo não. Então, deixa estar, a gente vai levando enquanto a gente pode, a gente vai fazendo a obra enquanto a gente pode. Se tirar esse Facebook de novo, a gente coloca outro, e até se eles expulsarem, a gente já começa a fazer a obra aí no YouTube. Se não der no YouTube, a gente vai para o Instagram, se não der, a gente vai para outro lugar e a gente continua fazendo a obra. Já adicionei alguns irmãos aí também no Zap, que eu costumo também enviar todas as obras que tem aí pro Zap, mas eu não perdi muita coisa não. Eu coloquei tudo aí no YouTube, eu tenho lá mais de 350 mensagens, parece 300 e poucas mensagens lá no YouTube. Os irmãos quiserem instalar todas as mensagens no YouTube, aquilo que Deus tem falado conosco, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, amém? Então estão as mensagens lá e a gente vê que Deus está operando, né? Está fazendo muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós temos pensado. Tá também na live conosco a nossa irmã Noemi Souza. Seja bem-vinda mais uma vez e que Deus esteja abençoando, operando de uma forma abundante e transbordante em nome de Jesus, amém? Então, amados irmãos, também além disso, não estou conseguindo colocar o Facebook, esse Facebook que eu estou falando com vocês, no notebook. Aí todas as vezes que eu coloco no notebook, não entra no notebook, então não tem como eu mandar para o notebook as mensagens de reflexão. Então, assim, quando eu conseguir colocar no notebook as mensagens de reflexão, voltarei com as reflexões. Então, vamos aqui estar trabalhando e estudando a Sagrada Escritura, conforme eu trouxe aí o texto de Mateus capítulo 5, a gente vai falar de Mateus capítulo 5, que Jesus diz, logo no versículo 1, e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amados irmãos, a gente vê que muitas vezes a gente fica com o coração duro, a gente muitas vezes tem até vontade de chorar dentro da igreja por causa da mensagem, por causa que o Espírito Santo está tocando, mas muitas vezes a gente fica com vergonha do irmão que está do lado, da irmã que está do lado, ou o que vai pensar da gente. Mas, amados irmãos, quando nós estamos diante de Deus, diante de Jesus Cristo, a gente tem que rasgar o nosso coração, porque quem vai contemplar a sinceridade que está dentro de nós, quem vai contemplar aquilo que nós precisamos é somente Deus. Eu quero te dizer, o pastor Carlos, ele não pode fazer nada por você, espiritualmente falando. Quem pode fazer é Deus. O milagre que você tanto precisa, o pastor Carlos até pode orar, ele pode clamar a Deus, mas quem faz o milagre é Deus. Então, amados irmãos, a tua fé, diz a palavra, a tua fé move montanha. Se você tiver fé do tamanho de uma sementinha de um grão de mostarda, você dirá um monte, sai daí, passa para acolá, ele passará. Isso são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então chore na presença de Deus, se derrame na presença do Criador. Não importa quem esteja do teu lado. Eu já muitas vezes a gente contém o choro, a gente fica segurando aquilo, e o Senhor está pedindo para a gente se derramar na presença dEle. Quanto mais nós nos derramamos na presença do Senhor, mais Ele aparece.
mas ele sobressai na minha vida e na tua vida. Muitas vezes, amados irmãos, hoje eu estava ouvindo uma mensagem de manhã que uma jovem, né? Ela estava falando que ela estava no louvor, quando de repente o pastor chegou e falou: "Ô, sai daí, que aí você não tem voz para isso, você não é boa nisso." Aí ela foi para o evangelismo, e aí aquelas pessoas, os líderes do evangelismo, falam: "Não, quem tem que estar no evangelismo é pessoa que fala bem, é pessoa que destrincha a palavra do Senhor com facilidade. Você não é para o evangelismo." E todos os lugares dentro da igreja que ela ia, as pessoas falavam alguma coisa com ela que ela não podia. E muitas vezes, amados irmãos, quem traz você e quem coloca você em tal lugar é Deus. A gente vê Deus encontrando Moisés ali no Monte Sinai, e quando Moisés ele contempla aquela sarça queimando, aí Moisés ele começa a palestrar com Deus, e Deus começa a palestrar com ele, e Moisés olha e ele vai para contemplar aquela maravilha da sarça pegando fogo, e da sarça sai uma voz dizendo: "Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que pisa é terra santa." E Moisés olha e fala para Deus assim: "Olha, quem és tu?" E Deus fala: "Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, os teus pais, os teus antepassados. Eu vim porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo no Egito, eu tenho visto o sofrimento deles, e eu venho para te enviar no Egito para tirar o meu povo com mão forte." E Moisés olha para Deus e fala: "Quem sou eu para tirar alguém do Egito? Eu sou pesado de língua." Moisés era gago, Moisés não sabia falar direito. E Deus fala com Moisés: "Olha, tu será a boca de Deus, e Arão teu irmão será por profeta. Ele falará as tuas palavras." Assim Deus diz com ele. E quem somos nós para falar alguma coisa? Deus fala para Moisés: "Não fui eu que fiz a boca de um homem, não foi eu que fiz o braço de um homem, não foi eu que fiz todas as coisas." Então tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece na tua vida é projeto de Deus, é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai destrinchar isso na minha vida e na tua vida. Então ele diz assim: "Abre a tua boca que eu encherei." Quando você abre a tua boca, quando você coloca-se na presença de Deus, Ele faz maravilhas na tua vida. Eu estava com uma mensagem que eu trouxe outro dia aqui, e ela estava falando a respeito, aleluia, de que muitas vezes quando nós abrimos assim o Facebook, ou quando nós abrimos para falar alguma coisa a respeito do que nós estamos falando, amados irmãos, a gente abre e a gente não tem nada para falar. E quando a gente não tem nada para falar, a gente ainda assim precisa falar, porque as pessoas têm necessidade de ouvir, as pessoas têm necessidade de uma palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Está escrito aí em Hebreus. Eu vou abrir aí em Hebreus, que essa palavra é difícil de estar transmitindo, porque tem muito detalhezinho. Preste atenção o que ela vai dizer. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Aleluia. 4, 12. Então é muito difícil, amados irmãos, nós estamos querendo fazer as coisas por nós mesmos. Ele está dizendo assim: procuremos, pois, isso verso 11, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Agora o verso 12: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma, esse é o verso 13, encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão patentes aos seus olhos, aos olhos daquele, aleluia, que temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e retenhamos firme a nossa confissão. O que ele está falando comigo e contigo? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes,
e penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando você abre a tua boca, quando você fala alguma coisa, quando você é usado por Deus, sabe o que acontece? Tem muitas pessoas dentro da sua casa passando por momentos difíceis, principalmente agora na pandemia. Tem pessoas que estavam acostumadas com os melhores manjares, tem pessoas que estavam acostumadas com a melhor mesa, tem pessoas que estavam acostumadas a comer do bom e do melhor. A sua mesa durante a manhã era uma fineza tremenda, ele estava acostumado com um salário mais ou menos aí de 10 mil por dia. Aí chega a pandemia, amados irmãos, hoje em dia ele está comendo pão seco, não tem nem ali a manteiga para passar no pão, porque a pandemia quebrou a sua empresa. A pandemia tirou toda aquela regalia que ele tinha. E aí ele está pensando agora até mesmo em dar cabo da sua vida. E aí quando você traz a palavra de Deus, ela entra no coração, a palavra de Deus, ela transforma, aí a pessoa se fortalece no Senhor e ela tem uma nova oportunidade através da tua simplicidade de falar, através da tua simplicidade de estar levando a palavra de Deus a todos os povos e nações. Nós precisamos entender que não é pela força do poder que nós temos na nossa palavra, mas é pela força do poder de Deus que sai da nossa boca. Nós precisamos então, amados irmãos, chorar na presença do Senhor, lavar a nossa alma. Nós precisamos o quê? Nós precisamos se derramar diante dele, independente de quem esteja à esquerda, à direita, independente de quem esteja do nosso lado. Nós precisamos nos achegar mais a Deus. Então, aquele povo, quando Jesus subiu o monte, eles se assentaram para ouvir Jesus, eles se assentaram para estar na presença do Senhor. Então nós temos, amados irmãos, que estar buscando a presença do glorioso Deus de Israel. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí sendo uma bênção nas suas mãos. Nós não podemos deixar que o mal venha nos vencer, mas que nós venhamos vencer o mal com o bem. Amém? Então, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, venhamos nos fortalecer no Senhor, quando Ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem nos consola é o Espírito Santo, quem nos consola é o próprio Deus. Então, bem-aventurado aí no capítulo 5 são os mansos, porque dele eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amados irmãos, nós temos que lutar, amados irmãos, nós temos que estar aí, aleluia, lutar não com ira, mas sendo manso, trazendo tudo aquilo que Deus colocou em nossos corações. Ele diz que os mansos herdarão a terra. E naquele grande dia, amados irmãos, nós herdaremos essa terra. E Ele está dizendo aí, conforme nós temos visto, que não é, aleluia, aquelas pessoas que são nervosas, aqueles que têm aí muitas vezes humilhado a um, humilhado a outro, que tem aí colocado a sua vida em perigo. Não, de maneira nenhuma. Ele está dizendo que os mansos herdarão a terra. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei o que tem acontecido com você, mas eu te dou certeza que naquele grande dia, amados irmãos, o rebanho do Senhor estará subindo a Jerusalém celestial. Amém? Então ele diz aí, bem-aventurados, no verso 6, aquele que tem sede e fome de justiça. E quando nós temos sede e fome de justiça, a nossa justiça não é a justiça do homem, mas a justiça de Deus. A gente ora para que Deus venha estar julgando a nossa causa. E o Senhor, Ele vem e julga. E o julgamento de Deus, ele é perfeito. E a gente espera no Senhor através das nossas orações, através, aleluia, do nosso falar, através do nosso ir, através do nosso vir. Nós podemos acreditar na beleza inefável do nosso Deus. Amém? Verso 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Então, aquela pessoa que tem misericórdia do outro, ele alcançará a misericórdia do Senhor.
Então, muitas vezes, amados irmãos, nós nos pegamos aí em situações que nós queremos fazer justiça com nossas próprias mãos, mas o Senhor vem através do Espírito Santo e trabalha no nosso coração e fala conosco, e aí a gente se aquebranta, e muitas vezes isso acontece muito dentro da nossa família, muitas vezes no nosso trabalho, muitas vezes aonde nós temos aí passado a maior parte do nosso dia, mas o Senhor, Ele fala: não, tenha misericórdia, perdoa, faça toda a diferença, assim como você faz com teu irmão, o Senhor fará com você também. Está aí em Mateus também capítulo 6, né? Ele fala a respeito, né? Se vós perdoardes os vossos pecados, vocês serão perdoados também. Se vós não perdoardes os pecados dos homens, você também não será perdoado. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Essa palavra está na oração do Pai Nosso. Nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem para sermos perdoados também pelo nosso Pai que está no céu. Então, venhamos de usar de misericórdias, aleluia, para que todos possam, em nome de Jesus Cristo, ter aí naquele grande dia a presença inefável do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Amém? Diz aí no verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, amados irmãos, quando fala bem-aventurados os limpos de coração, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, tirar toda a mágoa, toda a tristeza. E muitas vezes, amados irmãos, a gente olha dentro de uma família, a filha, né, anos sem falar com o pai, o irmão, anos sem falar com o irmão, e a gente coloca no nosso coração essa mágoa, a gente não tira. E a gente vê até mesmo na medicina, quantas vezes, amados irmãos, a pessoa está com a doença terminal, com o câncer, com a situação difícil, porque colocou o ódio dentro do seu coração. Amados irmãos, o ódio, ele transforma em câncer. O ódio, ele transforma em doenças psíquicas. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, deixar Deus limpar o nosso coração, deixar Deus fazer com que flua muitas vezes esse ódio, muitas vezes essas mágoas que temos carregado. Isso se torna um peso na nossa vida, isso bloqueia a nossa mente, bloqueia o fluir do Espírito Santo de Deus. E Deus vem nessa manhã limpar o teu coração. Deus vem Ele tirar toda a mágoa, toda a tristeza. Eu ouvi um pastor, nosso pastor, que era da igreja Nova Vida, há um tempo atrás, e ele falava que a mágoa, a tristeza, o ódio é como se você colocasse um copo de veneno e bebesse aquele copo de veneno, pensando que a pessoa que está lá do outro lado é que ela estivesse bebendo. Então você bebe o copo de veneno tentando atingir a outra pessoa. E quem é atingido é você, não é a outra pessoa. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que quando nós estamos com ódio de outra pessoa, quem está se envenenando somos nós, porque o ódio, ele traz, conforme eu disse, o câncer, né? Ele traz doenças psíquicas, ele traz doenças do coração, ele destrói a pessoa. Então que nós venhamos aí, conforme diz o Senhor, bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Para a gente ver a Deus, a gente precisa tirar esse ódio do coração, essa mágoa, a gente precisa liberar perdão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, viver segundo o propósito do nosso Senhor, amado Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí diz assim, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filho de Deus. O que é pacificador, amados irmãos? Pacificador é aquele que, quando encontra uma briga, ele vai lá e separa. Porque quando tem briga, amados irmãos, todo mundo sai na janela. Não é verdade? Todo mundo vai para a beira do muro para ver a briga. Todo mundo quer ver o que aconteceu, né? E muitas vezes, amados irmãos, ninguém vai lá para apartar. Porque muitas vezes, quando tem uma briga, um toma uma facada, outro toma um tiro, um toma um soco no olho, um
quebra o dente do outro, mas quando você está ali separando, quando você chega e fala assim, não faça isso, Deus tem mais para dar, Deus tem mais para te oferecer, você separa a pessoa e tira aquela briga, você traz ali, apazigua aquela situação. A palavra de Deus diz que você é um pacificador, você é aquela pessoa que está ali para fazer a diferença, e essa diferença, amados irmãos, é Deus quem coloca no teu coração. Então ele está dizendo assim, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem atiça a situação, quem instiga a briga, esse aí, segundo a palavra, não é de Deus. Nós precisamos entender que aquele que separa, aquele que traz a paz aos irmãos, aquele que traz a paz a duas pessoas que têm vivido uma situação difícil, amados irmãos, verdadeiramente essa paz, ele diz assim, são pacificadores essas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, venhamos aí estar recebendo de Deus, venhamos aí estar recebendo do autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele fará maravilhas na minha vida e na tua vida nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém? Então diz o texto, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, amém? Então que venhamos estar aí sendo operosos na obra do Senhor. Meu computador está aqui descarregando, deixa eu ver ele aqui para ele melhorar a situação. Ele tem um barulho chato assim. Oh Deus. Pronto, agora não vai fazer mais barulho não. Eita, filha. Agora deu. Oh Deus de Israel. Então, amados irmãos, aleluia. Vamos ver aqui no versículo 10. Ele diz assim, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso tem acontecido muito, né? Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Nós temos passado muito por essas situações, amados irmãos. São situações até mesmo que nós não conhecemos, né? E a gente precisa estar lutando, né? A gente precisa estar indo muito mais além. Mas a gente não pode desistir das circunstâncias, das situações. Aqui no Rio de Janeiro, hoje em dia, não se pode pregar mais nos trens, mas tinha um vagão, o último vagão do trem. Os irmãos se reuniam naquele último vagão e quando saía de Santa Cruz até a Central do Brasil, eles iam cantando louvores, eles iam pregando a palavra. E isso foi proibido nos trens. Então, é um tipo de perseguição. Então, quando os irmãos hoje em dia se reúnem em praças públicas para pregar o evangelho, tem que ir na delegacia da região, trazer ali um papel com permissão para que possa pregar. Tem situações assim, amados irmãos, que muitas vezes aqui no Rio de Janeiro, assim, uma época o baile funk ele rolava a noite inteira. Mas se você tiver uma igreja evangélica fazendo aí um culto, né? Como se diz, eles dizem assim, vigílias, né? Se tiverem fazendo a vigília a noite inteira, se tiver barulho, chamam a polícia, a igreja ela é fechada naquele momento. Então tem situações como essa, né, que a palavra de Deus está dizendo assim, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muitas vezes, amados irmãos, os irmãos têm sido bloqueados, têm sido muitas vezes aí impedidos de fazer, aleluia, o culto ao Senhor. Tem sido impedido de estar levando a palavra do Senhor avante. Mas nós não podemos desistir. Seja onde nós estivermos, conforme nós falamos do caso da menina aí, que ela disse, o pastor, que ela tinha uma voz feia,
O irmão do evangelismo falou que ela não sabia dissertar, falar sobre a palavra. E muitas vezes, seja em qualquer for o lugar, a gente não pode desistir, a gente tem que persistir em fazer a obra do Senhor. Se a gente desistir, quem perde é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não pertence a homem algum. O Senhor, ele sabe, aleluia, ele sabe, como se diz assim, te retribuir o que você tem feito para ele. Nós precisamos insistir em fazer a obra do Senhor, independente das perseguições. E diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por minha causa, porque deles é o reino dos céus. Que em nome de Jesus Cristo nós não venhamos desistir por causa das perseguições. Muitas vezes nós tendemos a desistir por causa das perseguições, mas que venhamos em nome de Jesus Cristo, está indo muito mais além. Ele diz assim: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sol for insípido, como se há de salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada. Amém? Então, amados irmãos, nós temos que continuar, aleluia, ir mais além. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar fazendo a obra do Senhor a tempo e fora de tempo. Eu peço a oração dos irmãos, que os irmãos estejam aí orando pelo pastor Carlos, pela saúde, pelo ministério, que os irmãos estejam aí também compartilhando as lives, que esteja aí indo no YouTube, também compartilhando ali no YouTube, ajudando aí a obra do Senhor, para que a obra do Senhor possa ir mais além, em nome de Jesus, amém? Para os irmãos terem uma ideia, quando a minha esposa ela está louvando no culto, eu estou no som, né? Muitas vezes eu estou no som e ali eu ajudo a minha esposa no som, e aí eu fico no microfone ajudando ela a louvar. E quando termina o culto, está escrito lá em cima, na transmissão, uma parte da transmissão foi bloqueada por causa de música usada indevidamente. A gente só usa os playbacks e muitas vezes isso tem acontecido. Partes das transmissões são silenciadas. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Ainda, amados irmãos, a gente sabe, se tiver 1% de oportunidade de vida, a gente não pode deixar de orar, porque ainda há vida, ainda há esperança. E a esperança minha, a esperança tua é daquele grande dia de nós estarmos junto com o Pai no céu. E a gente não pode desistir de nada, a gente não pode desistir de ninguém. A gente tem que continuar orando, clamando. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar nos colocando como instrumentos nas mãos de Deus. Amém? Então quero orar por você nessa manhã, quero estar clamando para que Deus venha fazer a obra dele na minha vida e na tua vida. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados. Nós clamamos, ó Pai, pelo teu grande amor, ó Pai, pelo teu favor, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, a levar a tua palavra. Coloca os teus anjos, ó Pai, acampados ao nosso redor, ó Pai. Venha, Senhor, nos fortalecer, Pai. Venha nos ajudar, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que a nossa palavra, Pai, seja sempre uma palavra temperada com sal, uma palavra rema, Pai, que possamos, ó Pai, regimentar, Senhor, aleluia, Senhor, os teus adoradores, ó Pai, em espírito e em verdade, venha fazer a tua obra, Pai, a tempo e fora de tempo, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Nesse momento é tempo de milagre, ó Pai, tempo, Senhor, do Senhor, ó Pai, está nos ajudando, ó Pai. Toma, Senhor, os teus filhos, ó Pai, que estão conosco, ó Pai, nessa manhã, Senhor, abençoa, opera, Senhor, faça resplandecer da tua glória sobre cada vida, a vida de cada irmão, ó Pai. Faça, Senhor,
que cada um deles venha receber do Senhor, ó Pai, aleluia, alívio de suas dores, ó Pai, abre portas, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, esteja sendo fazendo, sendo com que nós sejamos uma bênção, ó Pai, nas tuas mãos, então que o teu milagre, Pai, esteja sendo nos acompanhando todos os dias de nossa vida, Pai, faça, Senhor, resplandecer, Senhor, da tua glória sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã, Senhor, impulsionando, Senhor, em tua direção, que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, ser uma bênção, hoje, sempre, todos digam amém e amém. Que Deus esteja abençoando os amados irmãos. Hoje, às 19 horas, nós estaremos juntos novamente. Hoje é culto da família. Quero pedir à amada igreja que esteja presente. O pastor Carlos e a missionária Diva muitas vezes tem ficado aí com a igreja vazia. Nós precisamos aí da contribuição dos amados irmãos, que eles venham. Dia de terça-feira também é dia de culto, é dia de estar clamando e honrando o Senhor. Nós estamos aí reunidos na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadora. Você será muito bem-vindo e que Deus esteja te abençoando, operando através do seu milagre, em nome de Jesus, amém? Que Deus esteja abençoando a todos, uma boa terça-feira, e o Espírito Santo de Deus esteja aí falando aos vossos corações muito mais do que nós pedimos e pensamos, do que muito mais do que o pastor Carlos pôde falar. Que o Espírito Santo de Deus esteja operando todo o dia aí maravilhosamente, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, receba a bênção apostólica, amém? Glórias a Deus, fica na paz também todos os meus amados irmãos, Alessandra, Noemi, que esteja ficando na paz também aí a nossa irmã Marina Salles, amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe vocês, recebam aí um abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo do Senhor esteja aí abraçando vocês e dando uma manhã, uma tarde abençoada, um dia abençoado, uma semana abençoada, que todos estejam cheios da presença do glorioso Deus de Israel. Até mais tarde, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém? Fica com Deus.